Bom dia. Eu acho que hoje é o dia 24, né? 24, vou ver agora para você aqui. 24 de outubro de 2009. 24 de outubro. Nós estamos iniciando mais um Papo de Graça especial de sábado. Faremos isso, se Deus permitir, uma vez por mês, pelo menos. Da última vez, o nosso tema foi sobre a pedofilia no ambiente da Igreja Católica nos Estados Unidos, mas não ficamos restritos a isso, discutimos o fenômeno. E hoje, como a gente vem anunciando, o nosso tema é sobre o documentário Jesus in India, que tem provocado, não o documentário, mas a questão, a mim pelo menos, uma quantidade razoável de e-mail. Todas as semanas tem gente me perguntando alguma coisa sobre isso, ou há algo que a isto se relacione. De modo que eu escolhi este documentário para a gente fazer esse papo de graça especial de sábado, falando sobre ele. Com a gente hoje aqui o nosso querido Tony, que voltou depois de uma temporada de um mês. Um mês, né, Caio? De afastamento aí por causa de uma dor na barriga, não de barriga. É, uma diferença, né? Graças a Deus. Mas que causava também. Viu? É, também? Ah, causava. Dava uma dava mexida uma lá de para barriga baixo. também, mexia. É, porque não dá para o indivíduo ficar enfesado sem ficar enfesado, né? Não dá. Aliás, essa é a origem da palavra enfesado. Não sabia disso, não. É de um sujeito que está entupido de fezes e com prisão de ventre. Aí ele briga com qualquer um. Aí, né? meu amigo, essa semana já é a segunda reflexão fecal aqui no Papo de Graça. Eu perguntei ao Chico há 2 ou 3 dias atrás se ele conseguia controlar a diarreia dele. Aí ele disse que não. Eu falei, eu também não, a minha. Eu só não paro avião. Mas é incontrolável, né? Pois é, por isso que compaixão é incontrolável. Por isso é que amor é incontrolável. Por isso é que o fruto do amor de Deus é incontrolável. Os gregos, não à toa, escolheram a palavra compaixão de uma palavra que vinha da raiz que designa uma crise compulsiva intestinal, uma diarreia. Então, compaixão provoca a mesma ação incontrolável que uma diarreia provoca. Ninguém segura. Quando bate, você tem que resolver a questão. Compaixão não fica de papo furado. Ela também, quando bate, põe você em ação. E os gregos foram bem na mosca quando escolheram uma palavra com um significado tão visceral. E agora a gente está falando também do oposto, da prisão de ventre que enfesa o indivíduo. Enfesa mesmo. Não é? E não só a prisão de ventre que impede o bolo fecal de sair, como diria o Evangelho de Marcos, palavras de Jesus, para um lugar escuso, mas o enfesamento que não é de bolo fecal. Quando você também começa a não digerir coisas, você se enfesa. E aí, meu amigo, é prisão de ventre psicológica, espiritual. Aí quando cara, sai, fica insuportável. Geralmente faz merda, né? Pedra. E sai né? pedrada. Sai igual de cabritinho. Dá para Davi botar na funda, rodar e acertar a testa do Golias. Na bolinha. Pedrada, é arma, é ataque. Pois bem, se você quer participar com a gente, o documentário, o tema é Jesus in India, se Jesus andou ou não pela Índia e que significado isso teria. Eu não sei se você já sabe, pode fazer a pergunta através do site, apenas do site da VMVTV. Você tem que ir lá, se logar, se você estiver vendo através de um screenplayer de qualquer blog, não lhe será possível fazer a pergunta. Mas se você entrar no site da VMVTV, ao lado direito tem flashzinho em azul, você clica e pergunta. Mas eu quero começar com o Tonho. O que o documentário suscitou em você, mano? Uma grande alegria, né? Primeiro porque outras culturas estão dizendo que Jesus também esteve entre eles. Não só os judeus,
que prefeririam dizer que ele não esteve como outras culturas que não são judaicas nem cristãs, dizendo que Jesus esteve aqui. Mas o hiato do tempo de 18 anos, entre 12 anos de Jesus até o bar mitzvah dele, até aos 29 anos e meio, que ele começa a pregar ali, eu acho aquilo muito abrupto. Eu sempre achei aquilo interrompe a narrativa, depois volta. Parece que foi tirado dali um texto. Você acredita que pode ter alguma coisa tirado dali e guardado nas catacumbas católicas? Não. Ali, escondidos pelos católicos? Não, eu particularmente olho para um documentário desse e o vejo em três perspectivas. Primeiro porque essa é uma ideia a qual eu estou acostumado desde menino, essa história de Jesus na Índia. Desde 13, 14 anos de idade, no auge do movimento hippie, não era possível você se relacionar com hippies e com candidatos a gurus que havia em abundância naquele tempo, caras que vinham dos Estados Unidos, da América Latina, da Europa, vagando pelo Brasil, e eu passei a ter muito mais contato com esse tipo de mentalidade, percepção, já com 15 anos, quando eu voltei para Manaus. E por incrível que pareça, Manaus em 70, 71, 70, era muito mais exposta e era muito mais cosmopolita do ponto de vista hippie do que o Rio de Janeiro, que os hippies eram todos de boutique e dali mesmo. Mas Manaus, por causa dos chás de cogumelo, alucinógenos, ayahuasca, raízes, mistério da floresta, aquela coisa toda, rapaz, era uma meca de malucos do mundo inteiro. Então lá eu convivi com todo tipo de guru e de gente muito doida e que vinham dos Estados Unidos e da América Latina, ou já tinham atravessado de lugares mais distantes da Índia, via Europa para a América. Depois os caras iam a pé, literalmente, cruzavam o canal do Panamá e desciam a pé de carona, e por aí tinha gente que estava 7, 8 anos na estrada. Eles chegavam lá, né, já sem dentes, cheios de histórias para contar. Então, no meio daquele grupo, era muito difícil você não ouvir essas histórias. O Jesus indiano era convenientíssimo para o movimento hippie. O Jesus da Índia, na Índia. Era muito conveniente a eles. Extremamente conveniente. A descoberta, a divulgação mais ampla do livro do Nicholas Notovitch aconteceu em 1945. O texto ficou famoso de novo. Ele tinha sido produzido bem mais cedo, quando ele, aí, em 1887, disse que teria encontrado esse manuscrito na biblioteca lá de Lhasa. Ele teria lido o texto e, a partir daquilo ali, ele teria lido e traduzido e produziu o livro que veio a ser conhecido como a Vida de Issa, o melhor dos filhos dos homens. E isso ganhou notoriedade na Europa, mas depois perdeu o seu boom. Com o movimento hippie, essa história foi recuperada, até porque a relação do Ocidente com o Oriente estreitou-se essencialmente em razão do movimento hippie. Quando os Beatles adotaram a musicalidade indiana, foram lá, começaram a se deixar mentorar pelos grandes gurus, quando houve uma migração de gurus indianos para a Califórnia, especialmente para aquela região americana, quando ficou cult aprender os conhecimentos indianos naquele mesmo período. Então, nesse processo, houve uma recuperação dessa história. E eu a ouvia toda hora.
Anos depois, já em 1977, eu convertido já há 4 anos, já era pastor presbiteriano ordenado, já tinha 2 filhos. Na Europa pela primeira vez, eu me lembro que eu cheguei, acho que foi em Madrid, num daqueles lugares, passei numa banca de revista, entrei numa livraria, um ambiente de leitura. Aí tinha um monte de livros e tinha um jornal do dia reafirmando a importância, o significado da história de Jesus em Caxemira. Aí eu comprei alguns livros lá, li de novo durante aquele período. Mas no ambiente que eu convivia agora e aquela época no mundo, esse era um assunto que já estava caindo outra vez em desimportância. Com a Shirley MacLaine como emblema arquetípico da nova era na Califórnia, no início da década de 80, o tema sofreu um revival. Muita gente, a nova era adotou também esse tema. Tudo que diz respeito à globalidade da espiritualidade interessa a nova era. E esse tema, obviamente, foi incorporado. Aí, ele ganhou uma força de novo nos anos 80, e nos anos 90 veio um outro boom dele com essa mulher em cima de cujo livro o documentário é parcialmente baseado. Não sei se você viu lá no início sobre a Elizabeth Clare Prophet, que é a autora de um livro The Hidden Years of Jesus, Os Anos Ocultos de Jesus, Escondidos de Jesus. Eu li esse livro há uns 12 ou 13 anos atrás. Ela ficou muito famosa nos Estados Unidos. Ela escreve bem, é uma mulher articulada. E o livro é melhor que o documentário. O documentário é uma salada mista. Sim, eu vi. Porque é a busca daquele carinha por essa história. Está baseada na Elizabeth Clare Prophet, no livro dela, The Hidden Years of Jesus, mas é a viagem dele. E aí na viagem dele, são as 3 perspectivas que eu falei inicialmente, a partir das quais eu vejo esse documentário. Número 1, em relação àquilo que não tem nenhuma importância, é a fé. Se Jesus foi à Índia ou não foi, se viveu, se atravessou de jangada até os Incas ou não, isso aí não é importante a fé. Não é importante. É tão desimportante que João termina o seu evangelho dizendo muitas outras coisas Jesus fez e ensinou, e se todas elas fossem escritas, não caberiam na terra os livros que seriam escritos. Então, o Novo Testamento não trabalha com essa categoria descritiva, minuciosa de Jesus, em momento algum. O Evangelho de Marcos começa com ele adulto, não tem nem genealogia. Foi o primeiro texto, o mais original, o mais antigo. O de Mateus, que é baseado em Marcos, com os agregamentos de algumas parábolas a mais e dos chamados oráculos do Senhor, que são as falas, especialmente o Sermão da Montanha todo, agrega uma genealogia, mas você vê o nível de pouca meticulosidade, até mesmo quando você compara os evangelhos sinóticos. Em Marcos, o gadareno é 1, em Mateus são 2. O cego mendigo à porta de Jericó, em Mateus são 2. Em Lucas e Marcos é um cara. E assim você vai vendo como não há essa preocupação. A genealogia em Mateus viaja por José, em Lucas viaja por Maria. Não tem essa aflitividade. Como você disse no início, parece que foi arrancado. Como também no resto da Bíblia, você vê pouca preocupação com esse detalhamento. Fulano gerou cicrano, aí passam séculos. Genealogias tratam com desimportância muitas coisas, porque a grande concentração do espírito da Escritura é no foco. O foco é na mensagem. Então, a partir de João, por exemplo, a gente fica sabendo
da possibilidade que haveria de se contar milhares de histórias. Estas, porém, João diz, eu selecionei para que vós creiais que Jesus é o Cristo e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então esta é a primeira coisa. Essas coisas, essas histórias ou possibilidades não têm absolutamente nada a ver com o significado da fé, no que diz respeito ao Novo Testamento. Segundo aspecto é que nesse documentário existem coisas, a primeira delas é as que não têm significado da fé, tanto faz como tanto fez, e tem aquelas que têm significado para a fé, que tanto faz sim. Entendeu? Aí, por exemplo, no livro da Elizabeth Clare Prophet, a história é linear, ela se atém ao Nicholas Notovitch, ao livro dele sobre a vida de Issa, a vida de Jesus na Índia, conforme ele teria lido nos textos antigos no monastério tibetano. Já o documentário viaja em todas as direções. Em que direções esse documentário viaja? Diferentemente do livro da Elizabeth Clare Prophet ou do livro do Nicholas Notovitch. É que no documentário a viagem do carinha é em qualquer direção. Ele quer chegar em algum lugar. Aí ele inclui 3 variáveis dessas versões aí. E dentro delas ele coloca o islamismo como fonte a ser verificável sobre alguma coisa acerca da vida de Jesus, e inclui as lendas, fábulas e tradições afegãs, indianas e do Oriente a respeito de Jesus, das histórias. Mas no meio dessas versões tem algumas coisas que têm profunda implicação à fé. Quais são as 3 versões? A do Nicholas Notovitch, sem nenhuma implicação à fé, que seria o seguinte: Jesus, com 13 anos de idade, pega uma caravana na Rota da Seda. Naquele tempo não havia apenas a Rota da Seda, que era muito antiga, mas havia a Via Maris, que tinha sido toda refeita pelos romanos, reconectando o mundo todo, eram highways extraordinários. Mas a Rota da Seda, da Etiópia até a Índia, nesse caso ele teria apanhado uma caravana em Akko, que fica no norte de Israel, antiga fortaleza, depois virou uma grande fortaleza cruzada, mas é uma cidade antiquíssima, nos dias anteriores a Tutanés III. Tutanés III já chegou e tomou Akko como cidade fortificada e poderosa. A Rota da Seda passava por lá. Jesus teria ido numa caravana dessa e passado 18 anos nesse período com pelo menos 4 tradições diferentes religiosas. No livro do Nicholas Notovitch, ele chega em cada um desses lugares, ele primeiro fica em silêncio, ele ouve. Depois que ele ouve tudo o que eles têm a dizer, e são períodos longos, meses, anos em silêncio, quando ele começa a falar, ele cria problemas, sempre. Em cada um desses ambientes ele cria problemas, ele é perseguido em todos. E aí ele cria problemas entre os brahmanes, ele cria problemas entre as castas superiores, porque ele cura os inferiores. Ele cria problema onde ele vai. Ele cria menos problema na rota do Nicholas Notovitch, na Pérsia, onde ele convive com ele passaria lá por cima também. Os discípulos de Zaratustra, porque Zaratustra teria profetizado a vinda do Messias. E teria sido por isso que os magos teriam ido da Pérsia em busca do Messias, não só por causa da estrela, mas por causa da profecia do Zaratustra. Então lá seria o único lugar onde ele não teria tido problemas, porque havia um espectro preparado assim, de aceitabilidade para a realidade de um Messias. E aí ele voltaria para Israel, chega em Israel, começa o Novo Testamento, de acordo com o Nicholas Notovitch. Aí começaria, batizado por João Batista, vem a história do Evangelho, 2 Evangelhos, e aí no texto do Nicholas Notovitch, que seria a tradução do texto
encontrado no mosteiro tibetano apenas, se diz que veio a notícia anos depois, até aquelas regiões, de que Issa teria voltado para a sua terra e para o seu povo e que não tinha sido recebido, que os seus ensinamentos tinham sido rejeitados, que os seus milagres tinham criado grandes ciúmes entre os poderosos e que ele tinha sido morto, mas que um grupo expressivo de pessoas viviam para afirmar que ele vivia, que ressuscitara de entre os mortos, e que essa notícia corria pelas caravanas que iam de Israel para o mundo inteiro, dizendo que Issa tinha sido morto, mas estava vivo. Então, essa versão do Nicholas Notonvitch, que seria a tradução do texto encontrado no monastério tibetano, em nada ofende a fé. Ela cairia naquele espectro de permissão, desde que houvesse e haja coerência com o Jesus descrito nos evangelhos, feita por João, quando disse muitas outras coisas ele fez. Claro, tudo bem, não tem problema. Agora, duas outras versões dentro desse documentário que são extremamente contraditórias à fé e ao ensino do Evangelho. É pelo Evangelho que eu avalio a razoabilidade ou não das histórias. Eu acho que uma delas é que está na minha cabeça. A razoabilidade ou não das histórias. Não é pelas histórias que eu julgo o Evangelho. Como a gente vê nesse documentário, os especialistas de Princeton, dos seminários teológicos, todo esse pessoalzinho que fica muito esperto, supostamente religiosamente falando, eles ficam muito politicamente corretos. E é politicamente correto para um cristão americano ou europeu minimizar os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e hipervalorizar qualquer outra fonte, com extremamente menos autoridade essas outras fontes possuindo, com menos antiguidade, menos proximidade, menos relação com as testemunhas oculares, menos participação legítima e genuína de testemunhas oculares, mas pelo simples fato de que elas não estão na Bíblia, como são, está na moda o apócrifo. A moda é o pseudepígrafe. A moda é o que não seja aquilo que hoje sofre as consequências do cristianismo, que é a própria realidade do Novo Testamento. Como o Novo Testamento está identificado ao cristianismo constantiniano, como o cristianismo constantiniano gerou essa bosta na terra, insuportável, então, meu irmão, aquilo que a ele se associa padece e sofre. E a Bíblia e os 4 evangelhos sofrem por causa do cristianismo. Os 4 evangelhos estão em profundo descrédito por causa do cristianismo. Porque foi o cristianismo que disse, não, esses 4 evangelhos são legais. Então tudo aquilo a que o cristianismo diz está bom e é legal, é visto com suspeição total e absoluta, por causa do cristianismo. Aí vai o tal de Muhammad Ali e acha, em 1945, em Couro de Cabra, lá em Nag Hammadi, no Egito, aqueles evangelhos apócrifos e mais outros livros, e como o evangelho de Tomé, de Bartolomeu, de Maria Madalena, depois veio de Judas Iscariotes, não na mesma leva, fez outra história, mas é parte do mesmo pacote, do mesmo espectro de percepção gnóstica. Praticamente foram evangelhos produzidos no 2º e 3º século, baseados no sincretismo que já tinha surgido entre a fé primordial em Jesus e a assimilação dessa fé segundo a filosofia gnóstica. Gnósticos começaram a se converter, ou a querer se converter, ou a se interessar por Jesus, ou achar Jesus o iluminado dos iluminados, então cooptaram Jesus, porque era impossível ser gnóstico
encontrar uma figura sem paralelos como a figura de Jesus e não se encantar por ele e não querer assumir a possessão daquela informação, incorporá-la ao patrimônio daquela espiritualidade. Mas então, não sucumbir à espiritualidade, continuar em não, claro, é segundo os gnósticos, é igual o Evangelho segundo Allan Kardec, é igual o Evangelho segundo o cristianismo, é igual o Evangelho segundo Calvino, é igual o Evangelho segundo qualquer um outro. É sempre uma adaptação. A Maranata, por exemplo. É sempre uma adaptação. Sempre foi, sempre será uma adaptação. A doutrina, então, é uma... Toda doutrina é uma adaptação. Quem não quiser fazer adaptação, não faça doutrina. Se doutrinar, adaptou segundo a sua imagem e semelhança. A palavra tem que ficar lá. É o quarto elemento do... Solta para me bater por como ela quiser. Quando eu a doutrino, eu a amarro. Eu botei uma camisa de força, eu disse o que ela é, ela parou de ficar viva. Quem determina o que ela é, sou eu. Então, isso é sério. Muito. Então, a gente vive hoje essa era do descrédito dos 4 evangelhos por causa do cristianismo e a era do crédito auferido, dado e transferido a qualquer outro livro, a qualquer suspeita, a qualquer tradição, a qualquer sombra, pela mesma razão, por razões antitéticas ao cristianismo. O cristianismo conseguiu relativizar os 4 evangelhos e o Novo Testamento todo e a Bíblia como um todo, e conseguiu hipervalorizar o que, do ponto de vista arqueológico, científico até, para nem falar de qualquer compreensão teológica, ficando apenas na mundanidade das definições, até desse ponto de vista teriam menos importância, infinitamente menos importância. A arqueologia não iria atribuir essa importância toda a esses evangelhos apócrifos em relação aos 4 evangelhos. Se não houvessem os 4 evangelhos. Não atribuiria, por uma razão simples, assim como agora, essa descoberta desse fóssil humano pré-símio, que relativiza a história inteira. Antes de Lúcia ainda, antes do Australopithecus, que é o Ardi, e já é absolutamente hominídeo, que faz uma reconstrução inteira da história evolutiva. Por quê? Porque o mais velho nessa hora é quem relativiza o mais novo. Então, o critério adotado por esse pessoalzinho que está dizendo que está fazendo ciência em Princeton e em alguns outros seminários é anti-arqueológico, já que eles não estão trabalhando com outra coisa, ou não deveriam estar, a não ser com arqueologia, já que eles estão dedicados à documentação que possa garantir legitimidade de informações. É o mais antigo, é o mais próximo dos fatos originais, é o que supostamente carrega a maior densidade de informação original. E não algo que foi produzido 300 anos depois, 250 anos depois ou 200 anos depois. Então, eles estão violando o próprio princípio arqueológico para poder hipervalorizar o que estão fazendo. Agora, por que isso está acontecendo? Porque o cristianismo conseguiu relativizar na cabeça desse pessoal até o dado científico arqueológico. Ou seja, o cristianismo ficou tão asqueroso que ele consegue fazer o cara ser absolutamente rigoroso cientificamente, querendo examinar o Novo Testamento, enquanto o mesmo cara se torna absolutamente aberto para aceitar qualquer outra coisa que não seja Novo Testamento pela sua rejeição ao cristianismo. Aí os manuscritos de Nag Hammadi ficam com essa importância toda, ou qualquer outro texto. Aí veja só, ele disse que tem uma versão dentro do documentário que não tem nada a ver com a fé, tanto faz como tanto fez. 2 outras tem. Qual é a primeira que tem, que afeta? E antes de eu dizer qual é essa primeira que afeta, quero só abrir um outro parênteses e dizer, você notou? Eu queria saber se eu acerto antes de você falar. Então fala. Mas termina aí, se você fala. Você notou que o documentário começa relativizando os 4 evangelhos, indo para Nag Hammadi, falando do evangelho de Tomé e dos outros? Ele não tinha nenhuma necessidade de fazer isso. Por que ele fez isso?
que ele queria colocar os 4 evangelhos em pé de igualdade com tudo mais. Embora... Para ele poder fazer a viagem que ele ia fazer, ele tinha que relativizar os 4 evangelhos, senão ele não poderia fazer a viagem. Porque pelos 4 evangelhos, as 2 outras versões que negam a fé, e o que é significativo a fé, não poderiam existir nesse documentário. Quais são? Se a menos que ele tenha essas relativizações. Nag Hammadi de um lado, o Islã como elemento tão importante de afirmação sobre Jesus quanto os 4 evangelhos e quanto Nag Hammadi, as tradições afegãs, as tradições indianas, tudo isso tem que virar um pacotão só, porque o nome dessa fenomenologia lá em Princeton, ou em qualquer outro seminário cristão teológico desse nível, é religiões comparadas. Religiões comparadas, é uma matéria que cada vez fica mais importante do que tudo nesses seminários ou faculdades teológicas consideradas de mais elevação de pensamento. Tanto faz Mateus, Marcos, Lucas, Evangelho de Judas, de Tomé, seja lá o que for, ao contrário, a descoberta, quanto mais diferente for, mais ela vai suscitar um interesse de releitura de tudo. Porque esses caras, de fato, não conheceram Jesus. Eles só são uns discípulos do cristianismo traumatizados com o cristianismo, querendo emprestar alguma palatabilidade para a espiritualidade deles. É só isso. Então, para poder haver essas 2 versões que negam a fé dentro desse documentário, tem que haver a relativização dos 4 evangelhos. Aí eles relativizaram primeiro, minaram o terreno e fizeram a viagem. Primeira viagem Jesus sai de Acre, na Rota da Seda, igual a história do Nicholas Notovitch, exceto pelo fato que ele leva Maria com ele, a mãe. Aí Maria vai e morre no Afeganistão. Aí tem lá a sepultura da Maria afegã. E dentro dessa mesma história da sepultura da Maria afegã, tem também a história, esse Jesus teria continuado a viagem, voltado para cá, tentaram matá-lo em Israel, mas ele escapou, ou porque um sósia assumiu o lugar como uma variável da versão islâmica, ou porque supuseram que ele morreu, mas não morreu, e ele foi reanimado e fugiu e escapou, aí teria voltado para perto de onde a sua mãe Maria teria morrido, e teria lá também a tumba do Jesus, filho de José, que é a história daquela outra mulher que ficou querendo acessar o DNA lá no Afeganistão, mas não pôde porque estourou o 11 de setembro. Essa é uma versão. Jesus e Maria no Afeganistão. Esse Jesus vai com Maria até lá, ela morre, ele faz a viagem inteira, volta até Israel, é quase morto, escapa da cruz, volta e acaba morrendo de velho no Afeganistão. A segunda história dessa que afeta a fé completamente é aquela que diz, não, ele saiu sozinho, a Maria não foi com ele, ele foi à Índia, fez tudo isso, voltou para Israel, pregou, não foi aceito, e tentaram matá-lo na cruz, mas ele escapou da cruz, sem ressurreição. Como se ele tivesse um coma. Escapou e foi para a Índia e morreu de velho em Caxemir. Morreu de velho lá, inclusive casou, teve filhos, suscitou uma descendência. É um código da Vinci mais antigo, que sem o glamour cruzado europeu, francês e tudo mais, indiano. Ele ficou lá. Essas 2 versões afetam completamente a fé, negam o Novo Testamento, negam os 4 evangelhos, negam o que se diz sobre Jesus e o que Jesus diz de si mesmo, negam o Jesus dos evangelhos, porque o Jesus dos evangelhos não diz que ele iria quase morrer, diz que ele iria morrer, que ele nasceu para esse fim, para essa hora, que ele iria viver isso até o fim, que ele iria ressuscitar dos mortos, que ele iria ser assunto aos céus. E o testemunho dos evangelhos é acerca disto. E diz que esta não era uma morte de um mártir,
mas era do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, era redentora, expiatória, definitiva. A palavra dos discípulos em Atos era só essa. Só essa Morreu, desses ressuscitou, caras morreu, que conviveram ressuscitou, com ele, né? que essas duas outras versões tornam esses carinhas os maiores mentirosos da história. Eles é que teriam roubado esse corpo, preparado essa farsa, despedido Jesus para Caxemira, vai em paz, goze longa vida, e a gente sem nenhuma razão vai ficar aqui dizendo que tu morreste, ressuscitaste, vamos ser decapitados, vamos ser flagelados, vamos dar nossa enquanto vida. Enquanto o senhor fica lá no bem bom. No bem bom, eles, que enquanto Jesus estava com eles, negavam, fugiam da raia, queriam saber qual era o prêmio, a recompensa, não sei o que, papapá. Agora que Jesus foge da raia. Que Jesus foge da raia, que não ressuscitou, que coisa nenhuma, que é um frouxo safadão. E eles então. E reanimado é mandado para Caxemira, vai lá, escolhe uma indiana gostosinha, tenha boa vida, bons filhos, vire um guru, que a gente segura a honra, a barra dessa mentira. Desse estelionato cósmico, do maior e pior de todos. Vá que a gente prega. Eu, Pedro, segura tua onda aqui. Nós todos, João, vamos mentir em nome de Deus até a morte. Todos nós. E foi o que teria sido o que com efeito fizeram. Até a morte, mentir em nome de Deus, em nome de Jesus. De um Jesus que estaria na Índia, ou que teria fugido para Caxemira. Não tem como. Você lê os evangelhos e vê que aquilo que eles estão falando e fazendo é verdade. Você sente ali. Não dá para o cara ler Atos e não ver que aqueles bichos estão surtados. Como ninguém poderia ficar surtado, a menos que tivesse encontrado Deus como assombração. Ressuscitado. E permanente, comendo e bebendo contigo durante 40 dias. E dando mandamentos sobre o reino de Deus por intermédio do Espírito Santo. Então, mano, esse documentáriozinho é a viagem desse carinho, que é um cristão americano, discípulo do cristianismo, da religião, traumatizado, sofrido, angustiado, desencontrado, querendo saber a verdade. O cristianismo desiludiu completamente. A igreja cristã evangélica americana é estéril e por completo desiludiu. Ele é um homem numa busca, dizendo que está com a mente aberta, e ele só pode estar porque quem não sabe o caminho tem que estar aberto a todas as alternativas. E ele vai dando tiros para lá e para cá. A centralidade e o significado de Jesus não estão presentes dentro dele, a não ser como um fetiche histórico, uma espécie de arca da aliança, um santo grau a ser descoberto, não no encontro pessoal. Para ele é uma solução de uma dúvida histórica que virou um elemento existencial de importância capital para ele. Ele é um templário contemporâneo procurando um santo grau. Essa é a viagem do rapaz. Essa é a confusão do documentário. A versão do Nicholas Notovitch apenas levantam algo instigante, mas sem maiores consequências, de acordo com João. Ele fez muitas outras coisas que não estão escritas e não caberiam no mundo inteiro se fossem escritas. Cada passo dele era uma cura, cada gesto era uma graça, cada olhar era um milagre. Não houve ninguém que chegasse e não saísse contando um livro inteiro de histórias, sem nem ter trocado alguma palavra com ele. Às vezes isso acontece com gente com significados humanos infinitamente menores e sem o significado espiritual da divindade encarnada. Você encontra determinadas pessoas que às vezes você conversa com elas 5 minutos e elas te marcam para o resto da sua existência. Às vezes a sua vida inteira se referencia a partir daquele encontro, que muda a sua trajetória, foi um resvalão. Você bateu ele, pá, na rocha da esquina e te botou noutra direção, ainda mais encontrando Jesus. Então a história que estaria descrita no manuscrito no mosteiro tibetano, que teria sido traduzida pelo Nicholas Notovitch,
não tem nenhuma contradição com o Evangelho. Se ouve ou não ouve, tanto faz. Eu me preparei para escrever um livro de ficção sobre isso. Escrevi 384 páginas, quase 400 páginas. O livro estava sendo fechado, estava prontinho, chamado Em Busca de Issa. Era a trilogia do Nefilim. Nefilim, Tábuas de Eva, Em Busca de Issa. E aí, nesse caso, o Abelardo Ramês tinha viajado no tempo sem sentir. Nas outras vezes ele sentiu que viajou no tempo. Mas dessa vez não, ele de fato estava viajando pela Índia e na viagem dele, num search espiritual que ele estava fazendo, que se misturava também com uma busca arquetípica de uma mulher, de uma figura feminina que existia dentro dele, chamada Krisha, que ele vivera uma experiência com ela no mundo paralelo, lá no livro Nefilim, no mundo real e paralelo, ele alterna as experiências e depois ele se separa dela e ele fica com aquela fixação de encontrá-la. Ele ouve dizer que ela tinha viajado para a Índia e ele vai. E nessa viagem ele viaja no tempo sem sentir, porque o interior da Índia, do Tibete, se o cara não souber que nós estamos no século XXI, se você chegar hoje, ainda hoje lá, é interessante. Quanto mais quando o Abelardo se vê antes da Idade Média, inclusive. Tanto faz. Se você está em 1887, quando o Nicholas Notovitch chegou lá, ou se você está agora, não mudou nada praticamente. O tempo está parado ali. Exceto, penetração de celulares agora na mão dos caras no alto da montanha. Mas há 10 anos atrás nem isso havia. Só os sininhos e aqueles círculos de oração. O silêncio da montanha do Himalaia, da cordilheira do Himalaia. Então, o Abelardo viaja no tempo e nem sente. Ele só vai perceber que ele está 200 anos antes depois. E aí ele faz dentro dessa viagem no tempo uma outra viagem no tempo. Quando ele cai de fato nos dias de Issa. E tenta procurar isso. E ele vai procurando. Só que todas as vezes que ele vai chegando perto do Issa, tem alguma notícia sobre a Krisha que o distrai, sobre essa figura feminina que ele está buscando primordialmente. Aí ele se distrai e ele perde a viagem, mas ele vai chegando sempre para ver as confusões. Sempre as confusões, sempre ele acabou de escapar. Bem à moda dos evangelhos. Deixando atrás um monte de trama e de gente dizendo: se ele chegar aqui a gente mata. Ele é insuportável. De fato, eu escrevi o livro para mostrar a insuportabilidade de Jesus em qualquer cultura humana. Você falou. Em qualquer cultura da terra. Em qualquer polo. Jesus seria insuportável até no momento grego mais politicamente correto. Ele seria insuportável. Poucas pessoas na história humana, poucos mestres na história humana suportariam o convívio com Jesus. Alguns surtariam. O primeiro que ou caía de joelho e adoraria. É claro, você adoraria, mas seria um bate-papo legal, né, Caio? Você, se fosse... Eu bato papo com ele todo dia. Eu sei. Há muitos anos, ele vou bater pela eternidade. Mas seria uma coisa assim... Meu bate-papo com ele não sou eu dizendo nada a ele. Mas, Caio, eu tenho uma pergunta para fazer sobre aquele documentário. Olha só. É extremamente herética, mas eu queria até o fim da pergunta. São as palavras de Jesus que nos transformam. Perfeito? Você prega o tempo todo sobre as palavras, sobre o Evangelho, sobre aquilo que ele ensinou. No documentário, não tira nada daquilo que Jesus realizou ou fez, mas diz que após a pseudo-morte dele, teria voltado para lá e ficado o que ele fez aqui. Não tira nada, mas tirou tudo. Pois é, a pergunta é o seguinte, cara, se isso tivesse sido verdade, estaríamos aqui agora pregando o evangelho daquilo que ele fez lá em Israel e pregou, ou ele teve que morrer para sancionar aquilo? A morte dele foi a fechadura daquilo ali.
Eu não entendi a sua pergunta. Estaríamos aqui agora se Jesus tivesse morrido depois na Índia e feito tudo que ele fez em Israel? Ou a morte dele foi ali na cruz, foi a sanção do que ele realizou, pregou? A gente já está cantando músicas do John Lennon, tanto quanto do Paul McCartney, se o John Lennon não tivesse morrido. Por que o Lennon ficou maior do que o McCartney? Se quando os dois eram Beatles juntos, os cult gostavam mais do Lennon, mas o povo todo amava muito mais o McCartney, e as meninas especialmente. É porque a música dele é mais fácil de ser ouvida. Não, porque ele morreu. Não, estou falando do McCartney, ele gostava do McCartney. Se ele não sabia ele ia estar com a Yoko Ono, se ele já tinha levado 10 chifres na cabeça, se ele teria virado dono de gravador e dito, esqueçam Imagine, eu escrevi aquilo, esqueçam tudo que eu fiz para trás. Morrer é uma maravilha para todo mito no auge da mitificação. Morreu. Não tem nada. O Che Guevara vivo tinha virado o quê? Estaria pior do que o Fidel, que ia estar sem poder, talvez tivesse virado Vandré, tivesse acolhido todo um quartel, surtado em algum lugar. Então, Jesus não morreu para criar um impacto psicológico e marqueteiro sobre si mesmo. Claro. O que eu estou te dizendo é que a gente não precisa da Índia para essa pergunta. Em João 12, uns gregos procuraram a Filipe e disseram, queremos ver a Jesus. Filipe, então, pegou os gregos e levou os gregos a Jesus. João não nos diz o que os gregos falaram a Jesus, nem o que propuseram, mas nos diz a reação de Jesus. E a reação de Jesus foi a mais forte de todas no Evangelho. Nem quando ele disse arreda Satanás nas tentações, ele falou coisas tão graves sobre si mesmo, sobre a sua visceralidade missional e a sua vocação eterna e histórica, ao mesmo tempo, quanto disse ali. Quando ele ouve o que os gregos dizem, quer ler o texto? Por favor, vale a pena. Claro. A partir desse contexto, o texto se ilumina imensamente sobre uma proposta de escapamento. Pensa que, ao invés de gregos, são indianos chegando aqui. Tá. A proposta é a mesma. Tá. Nesse caso aqui, as tradições que não são do Evangelho são apenas tradições extra-bíblicas, mas que vêm do primeiro e do segundo século, nos dizem que essa comitiva de gregos chegou lá impressionada com Jesus, convidando-o em nome do rei de Edessa, na Ásia Menor, para mudar-se para lá, porque disse, em Israel você vai ser morto, você é muito politicamente incorreto para sobreviver aqui. Vem para Edessa, que as nossas mentes são abertas entre nós, você vai viver vida longa e o seu ensino vai sobreviver aos tempos e às eras. Aí Jesus ouve essa proposta que lhe é feita pelos gregos, que subiram para adorar na festa em Jerusalém. Havia gregos que tinham relação com o judaísmo, que eram prosélitos do judaísmo, mas tinham mente gentílica. Conheciam bem o esquema do Sinédrio e sabiam que ali ele ia rodar. E agora aqui eles carregam uma proposta a Filipe para que Jesus os ouvisse, que eles tinham algo a dizer. Esse algo a dizer é que suscita em Jesus esse tipo de resposta, que é a seguinte: quando Filipe e André chegam e dizem, olha, os gregos querem falar contigo, a proposta é essa, o verso 23 do capítulo 2 diz assim, respondeu-lhes Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra
não morrer, fica ele só. Se for para Caxemir, se resolver viver uma vidinha humana de autopreservação, fica só. É pão de uma única vez, serve só para um pão. Não vira uma padaria, não vira um campo de centeio. Tem que morrer, senão fica só. Se, porém, morrer produz muito fruto, eu não estaria aqui sem cruz. Um Jesus que tivesse vivido 130 anos não teria me degerado nenhuma paixão. Nenhuma. É esse macho eterno, é esse cordeiro da cruz, é esse que diz, se morrer fica só, mas se não morrer produz muito fruto. Ao contrário, se não morrer fica só. Se não morrer fica só, mas se morrer produz muito fruto, é esse que está aqui. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, por odiar a sua vida neste mundo, os esquemas de facilitação e sucesso que relativizam o verdadeiro caminho da vida e da consciência. Aquele que ama a existência imediata mais do que a vida, é o que Jesus está dizendo, esse perde a sua vida. Aquele que odeia a proposta da existência imediata e que discerne nela fetiche ou fantasia em relação a tirar o seu olhar da visão real da vida, esse é aquele que preserva a sua vida para a eternidade. Se alguém me serve, está falando agora com o André, com o Felipe, com todo mundo, que deve ter ficado empolgadíssimos. Pô, legal ir para Grécia. Vamos para lá. Todo mundo querendo bater na gente aqui, é pedrada para lá, pedrada para cá, foge da Judéia para Galiléia, da Galiléia vai para Samaria, da Samaria volta para Galiléia, da Galiléia vai para o extremo norte, aí tem que se refugiar nas terras de Ciro e da Fenícia, aí volta para Gadara, aí atravessa para Cafarnaum, aí está limpo em Samaria, vai a Samaria, aí fica preto em Samaria, volta para Cafarnaum, aí vai para Jerusalém escondido depois que a festa começou, aparece de repente, sai de repente, aparece de repente, sai de repente. O Evangelho de Marcos é um tratado de travessias, e atravessou Jesus para, e foi Jesus para, e seguiu Jesus para, e ocultou-se Jesus de. É o tempo todo. O manual de guerrilha dos Evangelhos é Marcos. Então, esses carinhos aqui, Felipe, André, essa moçada, se vamos lá, Senhor. Poxa vida, são nossos Seria irmãos. como nos convidar para ir para Nova York? Ou pra... Que nada. Seria convidar a gente para a cidade. Eu estou de saco cheio de Nova York. Claro, uma cidade assim, seria uma cidade importante, uma cidade bonita. Não, para mim era tipo assim, no auge daquele dossiê Caimã, que eu queria morrer. Se eu não tivesse 4 filhos para criar, era como eu ter podido ir morar no interior da floresta amazônica. Era o nível de alívio que me causaria no meio daquilo tudo. Para esses caras aqui, era uma tentação. Aí vem Jesus e diz isso. E agora olha para eles e diz, se alguém me serve, siga-me. Eu estou indo para a cruz. Vocês querem andar comigo? Me sigam. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. Tome a sua cruz e siga. E se alguém me servir desse modo, andando comigo, estando onde eu estou, permanecendo em mim, meu Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Depois de um convite desse. E que direi eu? Angustiado, ele sabe o que está acontecendo. Ele é só um jovem homem, Deus homem jovem, de 32, 33 anos de idade. Que devia amar muito a vida, né, Caio? E os que amavam, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Criou todas as coisas e amou todas as coisas. Todas as coisas existem por intermédio dele,
e Ele ama todas as coisas que Ele criou. E Ele chega e vive a experiência humana dele com toda a verdade de amor reconciliado com a vida. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Vou dizer, Pai, salva-me desta hora? Puxa vida. Coisa linda. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Isso é uma oração que eu não tenho para fazer ao meu Pai, é salva-me desta hora. Eu vim foi para esta hora, eu nasci para morrer essa morte, para viver esse dia. Essa eternidade está programada desde haver mundo. Desde antes de haver mundo está programado. Eu vim para esta hora. O sol existe para esta hora, as estrelas existem para esta hora, o universo existe para esta hora, os mundos paralelos existem por esta e para esta hora, tudo converge para esta hora, em mim tudo subsiste. Eu vim precisamente com este fim para esta hora. Aqui o mundo está acabando, aqui o mundo está recomeçando. Aqui é o vértice de todos os significados. É nessa cruz, que na história se historifica, mas que foi erguida antes de haver átomo, antes de haver qualquer ente criado. Qualquer ente? Qualquer antes energia. Dos anjos. Anjo não viu a cruz, é por isso que o Satanás e todos os principados e potestades, não diz Paulo em Efésios, entram e aprendem com perplexidade a sabedoria de Deus revelada àqueles que creem no mistério outrora oculto, e agora nós manifesta em Jesus Cristo, que é o mistério da cruz, do Cordeiro Eterno. Ninguém percebia isso. Não havia criatura para assistir o testemunho do sacrifício do Cordeiro Eterno. Só o Pai, só Deus testemunhou Deus dando a vida pela criação. Por isso só Deus jura por si mesmo dizendo, e eu não me arrependerei. É Deus se entendendo com Deus por qualquer criatura, por qualquer criação, por qualquer mundo, por qualquer dimensão, tirando qualquer criatura da questão. Deus lida com Deus sobre a criação. Isso é grave e sério assim. E Jesus vem e diz, agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, se o mundo inteiro existe por causa desta hora. Se eu vim precisamente com este propósito para esta hora, Pai, o que eu digo é o oposto, glorifico o teu nome. Estou aqui para fazer pela tua vontade, como diz o Salmo e o livro de Hebreus repete, no teu livro está escrito a meu respeito. Tu me formaste e me deste corpo. No teu livro estão escritos todos os meus dias. Tu me fizeste para esta hora, corpo me formaste. Eu estou aqui para este momento, para essa encarnação essencial. O que eu tenho a dizer é, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. É interessante como esse texto com essa voz do céu nunca pegou, nunca entrou na moda no meio cristão, você já notou? Nunca entrou na moda. A gente fala da voz da transfiguração, este é o meu filho amado. Ou da voz que João Batista ouviu, este é o meu filho amado. Mas essas duas ficaram na moda sempre. Foram vozes do céu que ficaram sacramentalizadas. Mas essa aqui todo mundo passa batido. Que é um dos momentos mais graves. Talvez isso aqui seja o momento mais intestino do Evangelho antes das horas da cruz. Antes da gente chegar àqueles momentos finais, antes do bicho estar pegando. Olha só, então vem uma voz do céu que diz, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão... Já glorifiquei o meu nome. Ele respondendo para o filho. Mas a multidão ouviu, o meu nome. todo mundo ouviu. Olha só, a multidão, pois, que estava ali, tendo ouvido a voz, dizia ter ouvido um trovão. E foi... Como João, em frente a Jesus Cristo, que ouvia a voz de muitas águas. Né? Outros diziam, foi um anjo que falou. Ou seja... Teve o grupo que disse,
a fenomenologia foi um trovão, mas parecia realmente que o trovão disse isso. Mas foi um trovão que falou. Aí teve um segundo grupo que disse não, foi um anjo que falou com voz de trovão. Mas era discernível. Aí vem Jesus, era discernível. Aí vem Jesus e explicou, disse, não foi por mim que veio esta voz. Não disse se foi o trovão, se foi anjo com voz de trovão. Jesus nunca deu explicação. Para ele, o que importava era o dito, não era a fenomenologia, não era a mídia, não era o meio, era o que era. Sempre foi. Mídia sempre esteve a serviço. Então, não é fim, é meio. Aí vem, ele diz, não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Eu não preciso de voz alta, de nada disso. O trovão de Deus ecoa em mim o dia inteiro. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora será expulso o príncipe deste mundo. Vai para Caxemirra, o diabo continua dono de todas as paradas. Agora, ficou sem cruz, meu irmão, não tem... Não tem Jesus ia glória. fazer lá na Caxemira se o reino dele era lá? O que Jesus ia... Então, não, ficou muito pode ter passado, ido, se quiser. Não, estou falando depois da cruz. Depois da cruz, meu irmão, só tem ressurreição. Só ressurreição. Então, qualquer outra coisa, aí viola o evangelho por completo. E a desimportância disso é total. Pois é, isso eu tô pelo falando. simples fato de que o Jesus dos evangelhos é uma controvérsia em qualquer contexto humano. Assim como, por exemplo, aí alguém me pergunta, o que você acha que aconteceu para que essas culturas tão distantes tenham ficado impregnadas com essas ideias? Sobre o Issa, sobre Jesus na Índia, em Caxemirra, no Afeganistão, na Pérsia, nesses lugares todos. Número um, há coisas que parecem ser universais, não é? Eu sou o cara que crê na ordem de Melquisedeque. Eu também. A minha vida inteira. Eu sou o sujeito que escrevi a minha tesezinha de ordenação dizendo que Deus é livre para revelar o arquétipo salvífico, salvador, ao mundo inteiro, pelos meios e modos que ele bem entender revelar. Essa é a primeira coisa. Número 2, se Jesus pegou uma caravana e foi, como eu já disse, e voltou, para mim, tanto faz. Número 3, me parece que a indicação clara do Evangelho é que isso não aconteceu. Embora, se isso tivesse acontecido, não mudaria nada. Porque o Evangelho de Lucas diz que ele chega em Nazaré, onde ele foi criado, deram-lhe o livro para ler, e ele leu o livro segundo o seu costume, num dia de sábado, levantou-se para ler. A quantidade de afirmações de continuidade naquele que ele estava ali, muito grande, indo no sábado a Nazaré, onde fora criado. Foi à sinagoga num sábado segundo o seu costume. E deram-lhe o livro para ler, e ele leu. Então, são três... Esse não é Jesus, filho de Maria, não vivem aqui entre nós, seus irmãos, suas irmãs. Isso não é este o carpinteiro. Filho do carpinteiro. Não é só filho, não. Tem 3 expressões. Mateus uma, Marcos outra, Lucas outra. Compare os sinóticos, você vê que numa ele é o filho do carpinteiro, no outro ele é só filho de Maria, na outra ele é o carpinteiro. Então... por qualquer via ele está coberto. Pai, mãe, ele mesmo, os irmãos, está todo mundo ali. Está respondendo o nosso irmão Carlos Castro. Chegando ali na sinagoga. Então essa é a minha convicção, mas ela também totalmente desimportante para a história da salvação, do evangelho, da graça, da revelação. Mas não a cruz. Não. Agora, cruz não, mano. Cruz. Não a cruz. Cruz e ressurreição. Só existe evangelho por causa da cruz e da ressurreição. Tira a cruz e a ressurreição, não tem evangelho. Jesus fica só bonitinho, legalzinho, legal. Eu não queria nada com ele, era só mais um. Vai ser mais um Zaratustra, vai ser mais um Buda, vai ser mais um... E aí, Jesus sem cruz é burro. É burro. Jesus sem cruz é otário, burro. Não sou discípulo de otário. Aí eu ia preferir um outro guru, mais inteligente, menos suicida. Eu só tenho esse espírito kamikaze porque o meu mestre é kamikaze. Por causa da cruz. Porque eu não teria nenhuma vocação kamikaze
se Jesus não fosse kamikaze. Mas se Jesus não fosse kamikaze eterno, de dizer eu vim para esse dia, para essa hora, para morrer essa morte, para salvar as entranhas da criação, também não haveria em mim nenhum tipo de interesse por ele, sinceramente falando, porque o meu interesse por ele vem desse diferencial radical. E nem dos seus discípulos que iam rindo. Iam rindo para a morte. Então, sem cruz não há absolutamente nada. Não há Jesus relevante nem significativo. Sem cruz, Maomé é mais interessante porque pelo menos faz uma proposta terrena, mundana, secular, de ir com o Alcorão numa mão e a espada no outro, convencendo o mundo inteiro para lá, tomando poder aqui e agora, e ainda tem prêmios transcendentes depois que você tomar o poder do jeito que você puder aqui. Ainda tem prêmios no Jardim de Alá em algum outro lugar. E são prêmios então, até... é uma religião extremamente interessante ao poder contemporâneo, extremamente gratificante em relação a santificar o bacanal eterno. Então era muito mais interessante, muito mais palatável se eu desejasse uma espiritualidade religiosa bem terrena, bem animal, bem basiquinha, bem medíocre. Se eu quisesse uma mais intimista, eu certamente seria taoísta. Taoísta. O budismo é muito pouco taoísta fala da melado para mim, é muito estéril para o meu gosto. O taoísmo cairia melhor para mim. Agora, Jesus, sem cruz e sem salvação, ficando ali apenas para correr riscos e brigar, por quê? Ele não queria salvar o templo, não queria salvar o judaísmo, não queria salvar o sinédrio, não queria salvar coisa nenhuma. A pergunta é, por quê? Se ele mesmo não cria em ressurreição, porque escapou da morte, fugiu para Caxemir, então para quê? Que homem é esse? Em que ele me inspira? Milagrinho? Que Deus é esse? Começa a questionar tudo, sou mais o Chris Angel. Então, Jesus sem cruz não interessa. Absolutamente não interessa a mim. Não é por causa do cristianismo, nem por causa de nenhum dogma. Eu estou falando como homem. Eu, como homem, não tenho nenhum interesse num Jesus sem cruz e sem ressurreição. E se a gente analisar, fica totalmente desfocada a Bíblia, a palavra de Deus. Você não consegue emendar nada, nem do Novo Testamento, nem do Velho Testamento. Fica tudo sem nexo se não houver a cruz. Os sacrifícios, para que serviriam os sacrifícios? Para que serviriam a vinda para aquele povo, para a construção de uma palavra, de uma Bíblia que foi escrita. Para derramamento de sangue não há remissão de pecados. Pois né? Tanto sangue derramado e vem o Cordeiro de Deus, aí foge da raia. Foge da raia. O Cordeiro eterno vira uma cabrinha frouxa. Não dá. Só uma cabritinha. Eu vou para Caxemir. Traz outro carneiro aí. Bota um bode aqui que eu não nasci para isso, não. Isso não parece com Deus. Não tem nada a ver com o meu. Ele é macho, né? E aí, meu irmão, a história em si do mosteiro tibetano, do texto antigo, a tradução do Nicholas Notovitch, nada disso colide com o Novo Testamento. É apenas uma historinha paralela, interessante. Se for ficção é interessante, se não for ficção apenas agrega um valor histórico. Sim. Mas o cerne de tudo continua a estar nos 4 evangelhos, no que ele ensinou, fez, na morte e na ressurreição, no testemunho do Jesus ressuscitado aos seus discípulos, durante 40 dias e 40 noites, e no surto dos discípulos pregando a ressurreição até a morte. No surto do seu pai, Caio. O surto do seu pai. O meu pai, de tantos quantos fizeram a mesma coisa. O seu surto, o meu surto, claro. O surto de todas. Se não tiver cruz, não teria surto. É interessante. Então, quem quer que queira olhar essa questão com tranquilidade de mente, pode
pensar com essas categorias que estão sendo anunciadas aqui, porque eu me considero completamente sóbrio e sensato e equilibrado e desfanatizado em relação a observar todas essas coisas. E também, se eu excluísse a minha própria convicção em fé em relação a Jesus como encontro pessoal que eu tive com ele, e que é um exercício que eu sempre faço, quando eu olho para qualquer coisa, eu digo, deixa eu agora me esquecer de quem eu sou e de quem eu conheço, de fato, e olhar só com os olhos mais isentos possível, como se eu fosse um observador neutro. Não existe essa neutralidade absoluta em ninguém, mas você se esforça para ir até onde consiga. E olhar dali, até com esse olhar, eu repetiria essas mesmas coisas que eu disse aqui, do ponto de vista até apenas da utilização da história, da arqueologia e da coerência de sentidos mínimos. Quanto mais agregando a isso tudo a minha interpretação, que não decorre exclusivamente de qualquer antiguidade de texto, mas sobretudo da minha experiência com a novidade real, presente, contemporânea e instantânea de Jesus vivendo em mim. E mais do que a antiguidade do texto, o que hoje é essencial é a instantaneidade da palavra escrita aqui. Agora, essa é uma questão que diz respeito a mim. Alguém ouve lá e diz, isso diz respeito à fé. É aquilo que é o espírito dele que testifica, mas isso é subjetividade, existencialidade diz respeito à fé. Mas mesmo que eu deixe isso de lado e olhe só objetivamente, com os critérios da objetividade histórica, arqueológica, eu não chegaria a outra conclusão também, a não ser essa mesmo. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Do contrário, a gente encerra mais cedo. A gente não precisa ir a 1h30. Caio, são coisas que você já respondeu. Tá bom. E hoje eu quero só pedir aqui ao meu amigo Kenneth, que mostre uma imagem aqui da nossa querida Gláucia, que é a nossa amiga muito amada da Estação do Caminho da Graça no Recife. Que muito boa, deixa eu e está aqui com a gente. E ela ontem me disse que estava na cidade, eu disse, então venha, participe do Papo de Graça, depois do Papo de Graça a gente bate um papo. E o senhor que acabou de chegar aqui, eu não estou me lembrando do seu nome. Ferraz, eu já estive aqui outra vez com a moça que veio do Recife, e ela indicou a Gláucia, e a Gláucia, eu trabalho com táxi, sou evangélico também. Ah, pois não. Então o senhor trouxe a Gláucia e veio pegar a Gláucia. Deixei fazer o serviço, agora estou aqui. Então o senhor é muito bem-vindo. E recebi a bênção também e ouvi essas palavras profundas. Amém. O Senhor sabe arrancar do coração e que alguém entenda ou não, ela saiu. Amém. E vai chegar em uma conclusão no coração de alguém. Ah, com certeza está chegando. Com a graça de Deus, o senhor é muito bem-vindo, senhor Ferraz. Bem-vindo. E você disse que chegou uma pergunta que você gostaria de fazer. Na verdade são duas. Isso aqui é realmente uma dúvida de alguém que me disse, por favor, fala isso que eu estou realmente com dúvida. É que fala em Daniel 10:5, viu um homem vestido de linho e o seu corpo era como turquesa ou beril, que parece com a descrição do deus hindu Krishna. Ela está dizendo que isso é confirmado, este homem com pele de beril, pedra cristal, azul turquesa, parece que fala de Jesus Cristo, mas tem a descrição física do Cristo hindu. Mas no também. mesmo texto aí de Daniel, se ela ler, ele vai ser chamado de o Filho do Homem, que recebe o poder do ancião dos dias. Está falando de Jesus, ancião de dias. Então, outra vez a gente está lidando com categorias arquetípicas. Daniel não está vendo isso em lugar nenhum, senão na subjetividade, senão na mente dele. Na mente, a gente vê arquétipos. Outra vez a gente vai para a ordem de Melquisedeque, para a graça que manifesta esses arquétipos no mundo inteiro. Vai para o fator Melquisedeque, que aí já é uma coisa missiológica trazida pelo Dom Richardson,
na década de 70, que em cada cultura do mundo existem frestas, portas de entradas preparadas por Deus para o Evangelho, que são elementos arquétipos e simbólicos presentes na cultura, que são portais de acesso. Então, a arquetipia de Cristo está presente no mundo inteiro. Está presente não só em Daniel, quando ele estava na Pérsia. Isso é um texto... Persa. No texto não é persa, mas a figura de Daniel, ele foi para lá garotinho. A influência dele era dupla. Da cultura judaica que virou rabínica na Pérsia, foi onde surgiu o rabinato e a sinagoga, e ele foi instruído em todas as culturas do mundo na época, porque a corte de Nabucodonosor, depois dos reis que o sucederam, incluindo Ciro o Grande, onde Daniel também esteve presente, Dario e essa moçada toda, foram alguns dos momentos culturais mais polimorfos da história do planeta na antiguidade, de ajuntamento de culturas. Daniel ali dentro. E Zaratustra, ali 600 anos antes de Cristo, portanto, período de Daniel. Daniel foi para a Pérsia num momento riquíssimo da história persa, que era um momento também de muito discernimento de anjos. O movimento da consciência espiritual em Zaratustra contava com o elemento da criação invisível dos anjos, dos entes invisíveis angelicais. Isso não é uma coisa que se restringe à Bíblia. É outra coisa que crente parece que não sabe. Que muitas culturas do mundo sempre creram em anjos, com outros nomes, mas você vai ver a designação, aqui a gente chama, é correio, carteiro. Nos Estados Unidos é mailman. Em alguma outra língua, cada língua designa seus mensageiros. Os seus mensageiros. O carteiro o que é? Um anjo. Enviado. Não é? Angeloi, é o carteiro, é o cara que pega a carta, que leva a mensagem, seja escrita, seja verbal, é o anjo. É a mídia, é o meio. Tem anjos de todo tipo, com todas as caras, com todas as formas. Tem anjo com pinta de relâmpago, sentado em cima da pedra da ressurreição, lá da tumba da ressurreição, em Mateus. No Evangelho de Mateus, eis que apareceram dois anjos cuja aparência era como relâmpagos, e os guardas que os viram tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Nem o Spielberg criou um efeito especial daquele, um relâmpago assim. Imagina um relâmpago falando. Um relâmpago. Como é que você vai olhar? Um relâmpago falando na tua frente? Não consigo, estou olhando para você. Um relâmpago falando. É que o pessoal não tem imaginação quando lê a Bíblia. Não faz a viagem para ver como o negócio é muito doido, meu irmão. Mas bota buraco mais embaixo para discernir o quão doidas são as descrições. E vindo para Daniel, aí no capítulo 10, Daniel está vendo um arquétipo universal, que não é só dele, que milhões viram no mundo inteiro. Daniel escreveu, ou falou, e o que ele disse foi escrito. Agora, quantos milhões de Daniéis no mundo tiveram a mesma percepção? Com certeza. Hein? A gente fica pensando que o que está escrito na Bíblia foi uma coisa que só um viu, não. Aquele ali teve o privilégio de o que ele viu e discerniu ter sido escrito, registrado para nossa edificação. Mas aquilo ali não limitou a ação de Deus na história. Aquele cara não era o gargalo, ele era só uma voz. Ele não era entre muitas, né, Caio? Exclusivo só Jesus. O resto, mano, não é nada exclusivo. Há vozes aqui, ali, além. Não é exclusividade. Não. Né? Exclusividade. Deus é Deus de um povo, né? Deus é Deus dos homens, né? E o Israel não é povo de propriedade exclusiva de Deus? Mas é único, não todos os povos são povos de propriedade exclusiva de Deus. Israel é um povo de propriedade exclusiva de Deus na eleição para ser um povo que desse um testemunho histórico. Porque testemunho para ser dado na história tem que ter agentes históricos dando testemunho histórico. Por isso que a salvação vem de Israel, porque Jesus estava lá, nasceu ali. Mas a salvação vem de Israel, mas a salvação é para todos os povos.
primeiro para o judeu, depois do grego, assim como o juízo. Primeiro para o judeu, depois do grego. Ou seja, se a voz se fez ouvir primeiro aqui, mas não parou aqui. A mesma voz de salvação que se fez ouvir primeiro aqui, não foi contida aqui, nem aqui será contida. Mas é a mesma voz que carrega juízo também, que vai ser ouvida primeiro aqui. De modo, meu querido, que tudo está aberto a todos, e Deus está livre para se revelar como queira, em qualquer lugar. E quem crê nessa liberdade de Deus, segundo a ordem de Melquisedeque, conforme o escritor de Hebreus tão claramente nos define, sabe que Deus está se revelando aos homens no mundo inteiro. Eu, quando prego o Evangelho e vou a qualquer lugar da terra anunciar o Evangelho, eu não vou porque, se eu não for, Deus está perdido, pobre Deus, não conta comigo, não tem voz, não tem como se comunicar. É igualzinho os ídolos dos povos, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, o Deus dos crentes. Se eu não for, ele não fala, se eu não vir, ele não vê, se eu não me manifestar, ele não chega. É igualzinho aquilo que os crentes combatem nas outras crenças, mas o Deus deles só vai se eles forem, só fala se eles falarem, só vê se eles virem, só ouve se eles ouvirem. Eles são Deus por Deus, os crentes. Eu, como não creio nisso, eu creio que Deus é Deus. Se eu for, o privilégio é meu. Se eu não for, ele vai do jeito dele. Ele está, ele está. Se eu não for, alguém vai falar, se ele quiser que alguém fale. Se ele não quiser, ele fala do jeito dele. Se ele quiser, todas as mulas dão testemunho, todas as pedras gritam. Se ele quiser, todo beija-flor vira anjo. Se ele quiser, qualquer coisa. Então, eu não estou indo lá para salvar Deus de nada. Eu estou indo porque é meu privilégio, enquanto eu vou e onde eu vou, carregar essa palavra. E mais do que isso, eu me tornei um indivíduo que não apenas carrega essa palavra aonde a vida me leva. Eu me tornei proativo. Essa palavra está tão pulsante em mim que eu também passei a vida definindo os lugares da terra onde eu também quero ir e levar esta palavra. Mas não é porque, se eu não levar, Deus está engargalado. É porque é meu privilégio anunciar o Evangelho. É por amor que eu faço e que cuido desses cordeirinhos, conforme Jesus disse. Se tu me amas, Caio, você que já me negou não 3 vezes, mas me nega todo dia. Se tu me amas, cuida bem dos meus cordeirinhos. Olha para essa moçadinha pela qual eu dei minha vida. Manifesta teu amor por mim, amando o mundo, amando os homens. Se tu amas o Evangelho, vive o Evangelho e anuncia o Evangelho. É simples assim. Então, não há nenhuma compulsão culposa, missional, para eu pregar o Evangelho em qualquer lugar, só tem privilégio. Porque Deus é livre. E Ele se revela como Ele quer. E se eu não for, Ele irá, alguém irá. Mas Ele não está engargalado a ninguém e nem em coisa alguma. E os arquétipos universais iluminam sonhos, interpretações, visões, percepções de pessoas no mundo inteiro, desde antes de haver crente na Terra. Porque sempre há Deus. E Deus conosco. Deus sempre é Emmanuel. Amém. Graças a Deus. Sempre é Emmanuel. Quando Ele se encarnou, e Emmanuel ganhou visibilidade aos nossos sentidos, Ele apenas provou que Emmanuel é sempre Deus conosco. Do contrário, a gente não saberia que Deus pode ser tão Emmanuel, tão Deus conosco, tão Deus com a gente, tão Deus fazedor de tendas para morar conosco. Mas Ele é sempre Emmanuel. A ponto de se encarnar, né? Esse é o gesto, é a tenda final. É como senão a gente não enxergava essa presença. E Ele vem e faz a sua tenda com a gente. Mas agora a gente sabe. E nós não precisamos fazer tenda para Ele. Ele é a nossa tenda, Ele é o nosso santuário. A gente vive nele, Ele vive em nós. E esse é o nosso telhado. Amém. Esse é o nosso caminho, a nossa cobertura, é o nosso existir, a nossa morada nele, é a morada dele em nós. E quem entendeu isso, transcendeu a tudo. Alguma outra pergunta só para encerrar? Tem. Eu gostaria de saber do Caio se o Evangelho, para surtir efeito no coração de alguém,
Jesus precisa ser reconhecido primeiro como agente histórico ou como particularidade no coração de cada um? Como agente o quê? Como agente histórico, como um elemento histórico. Não, aí a religião é que diz o que primeiro tem que vir. Isso tudo é mentira. Tudo isso é mentira da religião. A religião não tem saying on this. Não tem o que dizer a respeito disso. Ninguém sabe como Deus se revela. Ele escolhe as vias e os caminhos e os processos. São os mais diferentes, os mais diversos. Eu, por exemplo, conheci primeiro a informação histórica, porque eu nasci aqui no Ocidente. No Ocidente, para cada 1000 pessoas que encontram Jesus, 999 receberam primeiro uma informação histórica. Provavelmente em cada 1000 tenha um que não tenha recebido uma informação histórica, como... Aqui no Brasil todo mundo, a gente comemora o Natal, já nasce, meu Deus, você já só nasce, de ver um crucifixo nasce ali, na manjedoura, nasce no presépio. Natal. Então não tem como não ouvir informação histórica de Jesus. Mas eu tenho amigos que conheceram Jesus sem nunca ter tido uma informação histórica. Nem informação histórica. Não. Eu tenho amigos que conheceram Jesus. E que nome ele deu a ele, você sabe? Deve ter sido muito viajando, engraçado. tinha tomado LSD, estava muito doido, viajando por aí, meio da floresta, vindo do nada, chileno, doido de pedra, só tomando chá de cogumelo e viajando, mas com a sede de Deus enorme. Até o dia em que ele se encontrou com um ser de luz que falou o evangelho a ele. E ele se converteu e saiu procurando onde tinha aquilo. E foi em tudo que a igreja não encontrava o mesmo evangelho. Aí ele foi viajando. Roraima, Rondônia, Acre, Amapá, não sei o que. Viajou, chegou em Manaus. Aí alguém o encontrou na rua, um amigo meu, e foi falar de Jesus a ele. Ele com um cabelão aqui na altura do bumbum, mais ou menos, um cabelo liso, bonito, uma cara de índio, magro. Aí foi falar de Jesus a ele e falou, eu conheço Jesus. E falou de Jesus para o meu amigo. Aí o meu amigo disse, rapaz, então vamos ter comunhão com a gente. Vamos lá na casa de um amigo, do Caio. Aí ele chegou lá com esse carinho. Aí eu perguntei como é que ele tinha conhecido Jesus. Ele falou, há 3 meses atrás, eu estava em Roraima, tomando só chá de cogumelo e LSD. E procurando por Deus no meio do mato. Tem muita gente fazendo assim, né? Ai, meu Deus. E apareceu uma figura que não me disse quem ele era, nem coisa alguma, de luz. E me falou isso. E agora, onde eu vou, eu só encontro religião. Já quiseram me batizar, já quiseram não sei o que, eu não quis nada, porque eu primeiro quero ver se eu encontro o mesmo Espírito. E aqui eu estou encontrando. E eu batizei o rapaz, ele ficou lá com a gente, ele é pastor desde então, prega o evangelho por aí. No Rio de Janeiro, em Niterói... Um encontro assim, ninguém tira do coração. Né? No Rio de Janeiro, em Niterói, pode até ser que esteja me ouvindo, já foi alguém muito discípulozinho meu no passado, até 99, depois ele aprontou uma crocodilagemzinha comigo, ele está totalmente perdoado, em nome de Jesus, totalmente. Mas eu me lembro do encontro dele com Jesus em Maricá, muito doido também, num banheiro. Muito doido, entrou no banheiro muito doido, chegou no banheiro e falou, eu queria conhecer Deus. Chapado. Chapadão. De repente ele está lá dentro do banheiro, não sei o que, ele entrou numa, aí pá, aquela figura diante dele, de uma concreção esmagadora, prega ali o evangelho. Tudo fechado dentro do banheiro. E sai do banheiro pela parede. Dorme com esse barulho, hein? Aí sai o cara doidinho atrás de Jesus, já acabou indo bater na igreja Nova Vida. E da Nova Vida ele foi acabar encontrando comigo lá na Betânia, quando eu era pastor na Betânia. E depois foi ordenado pastor e é pastor até hoje. E eu podia sair contando histórias daqui e de outras terras e de lugares distantes, mas respondendo. Aqui no ocidente da Terra,
para cada 1000 pessoas que genuinamente encontram Jesus, 999 encontram pela informação primeiro. E aí a informação sedimenta o encontro existencial. A informação alimenta o encontro existencial. A informação gera a fé. E que vai aprofundando o encontro existencial a ponto de que depois de um tempo a informação se torna secundária em relação à importância do encontro existencial instantâneo, de cada momento chamado agora, em relação a Deus. Mas ela começa como primordial, aí o encontro existencial acontece, aí a informação passa a seguir e a referenciar o encontro existencial. Ou seja, eu sei de Jesus pela informação, e é pela informação que testifica no meu coração a realidade de Jesus em fé em mim, a ponto de que a realidade em fé de Jesus em fé em mim cresce, mas ela continua se referenciando pela informação histórica do Jesus histórico. Agora, existe uma quantidade também grande de pessoas que primeiro encontram a Jesus em outros lugares pelos modos e meios em que as culturas favorecem. O ocidente da Terra não é o modelo, é só um modo. O modelo está lá, né? Paulo, para a gente não ir longe, foi onde? Na primeira igreja batista de Damasco, que ele encontrou Jesus, na Assembleia de Deus a Igreja Brasil para Cristo em Damasco, como tem o Brasil para Cristo no Paraguai e por aí afora. Não. Ele encontrou a Jesus andando numa estrada, seguido por um bando de marmanjos, com um ânimo de morte danado para matar um monte de discípulos. Ele não acreditava em nada disso, ninguém pregou para ele, ninguém estava diante dele, não lia texto nenhum. As informações que ele tinha informações que o angustiavam, que lhe faziam mal, que ele lutava contra elas, que ele não queria aceitá-las. Mas naquele momento ali, as informações existiam nele não como uma convicção que apoiasse algum tipo de predisposição à fé. O que existia era uma certeza já bem definida de que aquele contingente humano que dizia que cria em Jesus era uma seita danosa, perniciosa, era uma coisa equivalente para Paulo àquilo que significaria para um crente pentecostal ou neopentecostal especialmente, ou um puritano da antiga, surtado, de fanaticamente surtado, significaria encontrar uma igreja, um templo de Satanás na frente dele. Um pacto, né? E ver que todos os crentes estavam se convertendo à igreja de Satanás. E esse fanático, doidão cristão, ou puritano, ou pentecostal, ou neopentecostal, se deixasse tomar por um ânimo tão poderoso, tão violento de enfrentamento daquela maldade histórica, tão de santa inquisição sincera, não como a insincera da Igreja Católica, mas com aquela disposição de levar a coisa até a morte, e partiria para dentro para querer eliminar o foco daquela maldade. Esse era o ânimo de Paulo, esse era o zelo. Era como quem estava lutando contra o diabo em carne e osso. É nesse espírito que ele encontra Jesus. Essa era a vontade dele de encontrar Jesus. E a noção que ele tinha desse Jesus Cristo. Que ele encontrou, e diz, não foi carne nem sangue que me revelou. Não, a informação, eu fui sabendo da informação depois, a informação veio confirmando a revelação em mim. No caso dele, os apóstolos, as colunas de Jerusalém, o pessoal que veio dar apoio veio depois. O próprio Barnabé encontra um homem que já está fortalecido no espírito, ele começa a pregar imediatamente. Imediatamente. No dia e os irmãos seguinte, ficam com medo dele ainda. Os irmãos, ele tem que fugir no cesto, ele tem que sair corrido, porque os irmãos têm medo dele, os que perseguiam cristãos agora querem matá-lo,
E os que não queriam nada com cristãos diziam, esse cara é um doido, então não queriam abrigá-lo. Aí para onde ele vai? Vai para a Arábia, fica no deserto 3 anos, sozinho. O que a gente vê de Paulo ativo no livro de Atos é depois desse ato de solidão no deserto da Arábia. Quando a gente já vê o cara chegando em Antioquia, ele mandando ver, depois de 3 anos de solidão. É por isso que escrevendo aos Gálatas ele diz, olha, o meu evangelho não foi carne nem sangue que me revelaram. Não aprendi com homens. Não fiz um cursinho. Será que Pedro, ele tinha algum rolo com ele para estudar, para rever? Claro. Será que ele tinha, carregava com ele? 2 Timóteo, capítulo 4, quando ele diz, por favor, quando tu vieres, traz os rolos, especialmente os pergaminhos que eu esqueci na casa de Carpo. Eu deixei na casa de Carpo. Ele deve ter lido tudo diante agora dessa nova revelação. Foi educado aos pés de Gamaliel, desde criança. Deve ter revido tudo. Então, tudo que não faltava ali era cultura judaica extra-bíblica, sabia tudo de todos os livros apócrifos judaicos, dos pseudoepígrafos judaicos, das culturas paralelas judaicas, de todas as tradições e informações judaicas. Estudou certamente aquilo que os essênios diziam, que cada seita, grupo oculto afirmava. Ele entendia os significados das coisas, das filosofias gregas, todas elas. Ele discutia com os filósofos epicureus, porque ele conhecia o que o que Epicuro ensinava. Ele discutia com os estoicos, ele sabia o que Zenão ensinava. Ele podia discutir com os platônicos, ele sabia o que Platão ensinava. Enfim, ele podia... Quando ele direito romano, a carta aos romanos, a gente vê lá os princípios de direito romano. Ele escreve a Tito, ele não cita um poeta local, como um dos vossos poetas tem dito, né? E a frase daquele poeta, filósofo, era absolutamente verdadeira e importante, designava bem o significado daquela cultura e daquele estado. Quando ele chega lá, a gente chega em Atos 17, lá no Areópago, em Atenas, quando ele alude ao Deus desconhecido, passando e vendo os objetos do vosso culto, encontrei entre eles um no qual está inscrito ao Deus desconhecido, pois bem a este a quem adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio, a saber, o Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles existe, chega até a Jesus e a ressurreição na sua narrativa. Ele conhecia a história que tinha acontecido 400 anos antes em Atenas, no tempo em que deu uma praga, em que a cidade inteira começou a morrer de praga, e que foram oferecidos sacrifícios a todos os deuses, ao panteão grego inteiro, e a praga não cessava, até que chega um sábio e diz, olha, nenhum Deus vai atender a nós, porque isso é de uma instância superior a tudo que nós temos e conhecemos. Vamos fazer mais ou menos a mesma coisa que os filisteus tinham feito, um exemplar do tipo de praga que está nos acometendo, um engessamento, uma formatação, como os filisteus fizeram da praga bubônica lá em Gaza, Ecrom, Asquelon e Asdod, nos dias de Davi, e vamos fazer um altar dedicado ao Deus que nós não conhecemos, e a praga vai cessar. Aí eles ofereceram os sacrifícios deles ao Deus desconhecido, e a praga cessou. Por isso ali, naquele lugar, continuava erguido aquele monumento ao Deus desconhecido, aquele altar. E Paulo, que conhece essa história inteira, recupera a história e prega a partir dela. Então, nós não estamos falando de um alienado, mas de um cara que, do que era possível saber no ambiente, no mundo dele, ele sabia o máximo possível das coisas. Esse cara fez uma viagem da luz que o enterneceu, a revelação que nele penetrou, a informação veio só depois confirmar o espírito da revelação que estava nele. Caio, tem uma pessoa desesperada aqui, fazendo a mesma pergunta mais de 100 vezes, copia e cola, fica fazendo, só que a pergunta já está respondida no início do programa, então, meu irmão, nós não vamos poder responder. Qual é a pergunta?
Mandou tantas vezes que não ficou nenhuma, né? Ele mudou agora. Como o pastor Caio avalia o fato da Bíblia omitir informações acerca da juventude de Jesus até o início Esse do foi seu o nosso ministério? programa, foi sobre isso, né? Foi então, tudo sobre este isso. mesmo será repetido agora às 3 da tarde, aqui na VMVTV. Ele vai depois ouvir. às 9 da noite, assista o programa do início, que você vai saber de tudo, né? Porque senão ia ter que recomeçar tudo outra vez, a primeira hora inteira foi só... Ele nem está ouvindo o que a gente está falando aqui, que continua fazendo a pergunta. E já perdeu. a noção, né? Meu irmão, assiste de novo aí, você que fez essa pergunta. Não, porque tem gente que só quer perguntar, não quer ouvir a resposta. Já tá. É por isso que eu quase nunca abro para perguntas, porque a maioria das pessoas quer perguntar, não quer nem ouvir a resposta. Você responde no final, pergunte a ele o que você respondeu, ele não vai saber dizer. Eu acredito muito pouco em perguntadores. Eu acredito muito mais em explicadores. Mas já terminamos o programa, né? Mas ele vai poder ver as repetições hoje à tarde. Agora, as repetições, eu quero lembrar o meu amigo Edivaldo, que elas têm que ser precedidas pelo filme. Senão o indivíduo fica perdido, né? Então, e o filme tem que ser também deixado no canal, lá no on demand, para o cara ver casado. E eu não estou respondendo a Luciana, não é a Luciana não. Tá, ela, sou eu não, né? A Luciana não, é um outro irmão. Tá bom. Então, Glaucinha, bem-vinda, Deus te abençoe. Vamos ver você amanhã aqui no La Salle também, né? Que bom. E senhor Ferraz, Deus o abençoe. Bem-vindo entre nós. Obrigado, Tony. Eu que agradeço, cara. Obrigado você. Que o Senhor Jesus nos abençoe, Amém. Nos ilumine, nos encha de alegria no Espírito Santo e de fé. Eu vou terminar, começar a trabalhar, o jovem está esperando ali para a gente mandar a massa ali e terminar a obra, né, jovem? Então, Deus nos abençoe, bye bye, tchau.